Oi pessoal, hoje nós saímos do nosso meio rural característico e viemos para o meio urbano e eu quero dividir o meu espaço urbano aqui com vocês, trazendo uma possibilidade de cultivo para aquelas pessoas que não dispõem de um ambiente e de um espaço tanto num lote urbano como um lote rural. Os tempos que a gente vive atualmente são tempos difíceis, onde a maioria foi condicionada a ficar mais dentro da sua casa. Nós temos várias atividades laborais que hoje são realizadas dentro das nossas casas. E uma das formas da gente desopilar, da gente criar um espaço lúdico, terapêutico e ao mesmo tempo que possamos ter um contato com a terra, é aproveitarmos o espaço que nós temos dentro das nossas casas, dentro dos nossos apartamentos, seja onde for. Então, hoje trazemos especificamente uma atividade que é uma atividade além daquelas que eu realizo no meu dia a dia, que é basicamente a fruticultura e a olericultura. E aqui, além de eu plantar algumas hortaliças para o nosso consumo, temperos, enfim, eu desenvolvo a atividade do cultivo de violetas. A violeta, ela se presta muito bem para ambientes onde não há incidência de luz direta, porque ela não gosta disso, e ao mesmo tempo eu acabei me afeiçoando por essa atividade porque era a principal cultura desenvolvida pela nossa mãe. Ela tinha uma habilidade ímpar no cultivo das violetas, tinha uma diversidade de violetas bastante grande, seja mini violetas, violetas multicoloridas, violetas com flores duplas, enfim, uma diversidade bastante grande. E deixando esse conhecimento, esse legado, eu acabei também me apaixonando por essa atividade e tendo aqui esse espaço para isso, é uma varanda de 1,5 m por 2 aproximadamente, mas ele se presta muito bem no aproveitamento desse espaço. E aqui, nos períodos onde eu preciso ficar, digamos assim, confinado, eu posso desenvolver essas atividades que para mim são extremamente importantes. Eu preciso disso no meu dia a dia. E quero repassar para vocês também essa atividade para quem tiver interesse. Então, como é que nós podemos produzir mudas de violeta? Essa seria a primeira questão. A violeta ela não tem um valor para aquisição muito alto. Porém, para quem gosta da atividade, fazer um intercâmbio com outras pessoas que cultivam é muito fácil. Da mesma forma, para quem tem acesso a grandes redes de supermercado, eles compram lotes muito grandes, muito extensos de flores, de viveristas, porém dificilmente há um profissional gabaritado para fazer o cuidado necessário dessas plantas quando estão no mercado. Então, de tempos em tempos, é muito fácil vocês encontrarem plantas que estão em promoção porque não houve um cuidado correto e elas, antes de morrerem, a empresa quer vender, pelo menos para conseguir pagar o custo daquelas plantas. Então, a violeta, dessa forma, vocês conseguem adquirir algumas plantas que seriam mais caras ou que vocês não teriam acesso com alguém que já cultiva, vocês conseguem fazer a multiplicação muito facilmente, que eu vou demonstrar para vocês. Uma das formas de multiplicação mais fácil da violeta é utilizando as folhas. Na última viagem que eu fiz na casa dos meus pais, eu trouxe aqui, já selecionei lá, porque as violetas que estavam floridas, eu selecionei as que eu não tinha aqui nos meus vasos, eu selecionei as plantas que eu tinha interesse em multiplicar e retirei uma folha de cada uma. Então eu tenho aqui 7 folhas, isso aqui são 7 tipos de violetas diferentes. Eu pego essas folhas e mergulho elas na água, e em questão de pouco tempo, elas estarão totalmente enraizadas. Ela tem a propriedade de desenvolver as raízes quando deixadas as folhas de molho na água, apenas água, não é preciso colocar nada nessa água, mas aqui tem um segredo. Vocês vão ver
numa outra imagem que eu fiz de um outro lote de folhas que eu deixei numa taça de champanhe e aquelas folhas ali produziram o sistema radicular também, claro, deixando de molho na água, mas ali ela vai levar 3 vezes mais tempo do que utilizando esse método aqui. Que método é esse? Se eu utilizar uma xícara ou então pegar um copo, pode ser um copo transparente, mas eu envolver ele com papel alumínio ou com um saco plástico preto para que não haja entrada de luz, esse enraizamento aqui vai acontecer com 1/3 do tempo. Por que isso? É muito simples de entender. A planta, ela desenvolve o seu sistema radicular abaixo do solo. Então eu preciso imitar um ambiente parecido com o que seria o subsolo. Então no momento que eu utilizo um recipiente opaco, como essa xícara aqui, e eu cobrir ele com um papel alumínio, vai ficar completamente escuro, a planta vai entender isso como uma formação de solo e com isso ela rapidamente desenvolve o seu sistema radicular. Outro detalhe, nas plantas, nas futuras violetas que eu produzi no sistema da taça de champanhe, vocês vão ver que várias delas desenvolveram mudas logo acima das raízes. Isso vai ser um problema, porque logo em seguida eu vou ter uma violeta desse jeito aqui, com muitas mudas formadas e pouca flor. E o que eu quero, na verdade, é uma formação de violeta como esta aqui, ó. Ela tem um formato equilibrado, ela tem folhas muito vivas e uma vitalidade que vocês conseguem enxergar, e rapidamente ela vai produzir flores, como vocês podem observar nesta aqui, ó. Ontem eu retirei, ela estava como esta planta aqui, ó. O que eu fiz? Eu retirei o excesso de mudas dela e ela ficou neste formato, equilibrado, e rapidamente ela já vai emitir botões florais e eu vou ter ela florida como esta daqui, ó. Então dessa forma, vocês conseguem rapidamente, independente do local que vocês forem, reproduzir algumas espécies, algumas variedades de flores que talvez vocês não teriam. Às vezes a pessoa viaja de ônibus, ela já está cheia de bagagem e ela não consegue trazer muitas plantas consigo. Agora, eu posso trazer uma folha. Então, por exemplo, se eu tivesse que trazer 7 mudas, seria quase como isso aqui, ó. Porém, eu trouxe 7 folhas. Essa folha aqui, por exemplo, no momento em que eu retirar ela, vamos pegar uma daqui, ó. Essa aqui que tem bastante folha, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou escolher uma folha sadia, vou quebrar ela o mais próximo lá da saída da folha e tá aqui, ó. Aí eu vou pegar essa folha, vou enrolar ela num jornal ou num papel higiênico umedecido, dependendo do tamanho da viagem que eu for fazer. Coloco um plástico na volta para não desidratar aquela água, aquele jornal. Trago para minha casa, aí sim deixar ela de molho dentro da água para ela produzir essas raízes aqui. Então é muito simples, uma dica interessante, muito fácil, e dessa forma eu consigo multiplicar muito rapidamente e facilmente quantas cultivares eu quiser produzir. Então esperamos assim ter ajudado para quem quer iniciar um cultivo de violetas. Deixamos as principais dicas e no próximo vídeo a gente apresenta para vocês o transplante dessa muda para o vaso definitivo. Um abraço!